Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Uma alegria muito grande nós estarmos reunidos de maneira virtual, mas também em prol de conhecermos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, orarmos pelos nossos aniversariantes. Hoje o irmão Alain faz mais um ano de vida, completa mais um ano de vida. Também nós temos amanhã a irmã Marilza e o irmão Assis, casamento. Também nós temos o irmão Gerossi e a irmã Marlene também, aniversário de casamento, no próximo dia 15. Temos também o irmão Genilson e o Mateus no dia 16. Também temos a irmã Silvana no dia 17. E também o Lucas Mendonça no dia 19. Esses são os aniversariantes da semana. Oremos, que Deus continue abençoando. Oremos pelo nosso irmão Elcio. Ele ainda continua hospitalizado e pedimos que a igreja possa estar orando pelo irmão Elcio, né, pela recuperação do Elcio ali, né, no hospital. Deus possa estar cuidando dele, pela Flávia e pelo Lucas também, pelos filhos do Elcio, que Deus possa estar dando aí paz no coração deles. Oremos também, irmãos, pelas famílias enlutadas. Essa semana a mamãe de Madalena faleceu, a irmã Miguelina, serva do Senhor. Que Deus conforte ali a Madalena, a Tatiana, a Viviane, os netos, todos da família possam ser confortados pelo Senhor. Também oremos pelas demais famílias enlutadas, né? Que Deus possa confortar, sustentar cada família. Também oremos pelos enfermos, pelas nossas irmãs, que Deus continue abençoando as nossas irmãs. Oremos pela comunhão da igreja também, que Deus continue dando comunhão, dando força à nossa igreja, que possamos estar firmes, juntos, em prol do reino de Deus. E sermos gratos pelas bênçãos recebidas. São muitas as bênçãos. E devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai de amor, nós te pedimos que o Senhor continue cuidando da nossa igreja. Que nós possamos, ó Deus, estar firmes contigo. Em meio às batalhas da vida, que possamos estar em comunhão uns com os outros e principalmente contigo. Sustente, renove as forças das famílias enlutadas. Console, ó Deus, conforte cada família. Oremos, ó Deus, especial ali pela Madalena, pela Tatiana, pelos netos, bisnetos da tua serva Miguelina que nos deixou. Que o Senhor conforte ali aquela família grandemente, dando o consolo necessário. E as demais famílias que perderam entes queridos, que a tua graça e a tua bondade possa sustentá-los. Também, ó Deus, nós pedimos pelas nossas irmãs da igreja, Gesilda, pedimos, ó Deus, pela Delvira, pela Germa, pela Ione, por Dona Nilza, que o Senhor abençoe as nossas irmãs e as famílias também, dando força, dando, ó Deus, o suporte necessário. E aqueles que estão ainda doentes, ó Deus, hospitalizados, que o Senhor esteja com a tua mão toda poderosa. Em especial o Elcio, ó Deus, cuide do teu servo Elcio, nosso irmão, ó Deus, que está ali hospitalizado, que o Senhor esteja cuidando dele, restaurando a sua saúde. Abençoe Flávia, abençoe os filhos de Elcio, ó Deus, o Lucas e os demais, que o Senhor esteja tirando toda a angústia e dando paz no coração deles, fé, paciência, e eles possam crer nas tuas promessas e saber que o Senhor está à frente de tudo. Mas também somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Que o Senhor continue cuidando, ó Deus, de cada um de nós e sermos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pelos aniversariantes também da nossa igreja nessa semana. Irmão Alain, ó Deus, abençoe teu servo, Marilza e Assis de casamento, abençoe aquele casal, abençoe Gerossi e Marlene também, ó Deus, cuide daquele casal, sustentando eles grandemente. Abençoe também o irmão Genilson, Mateus, também, ó Deus, faz aniversário no dia 16. Abençoe o Lucas também, Mendonça, no dia 19. E também abençoe a irmã Silvana, ó Deus. Esses são os aniversariantes dessa semana. Que o Senhor abençoe cada um, dando força, dando saúde, livrando eles de todo perigo, de todo mal, mas principalmente que cada um possa permanecer fiel à tua palavra, estar caminhando contigo na tua igreja. Cuide, ó Deus, de cada um deles. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, ter a nossa lição. O tema da nossa lição é o exercício da paciência.
o exercício da paciência. O texto proposto pelo autor é Isaías capítulo 30, os versículos de 1 ao 5 e também o versículo número 15. Então abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 30, versículos de 1 ao 5 e também o versículo 15. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Versículo 15 agora. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. O autor aqui ele faz uma exposição breve desse texto. Nós vamos estar acompanhando então o raciocínio do autor e fazendo alguns comentários com relação a esse tema tão importante que é a paciência, e você exercitar a paciência. Pesquisadores de uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, publicaram há algum tempo os resultados de uma pesquisa sobre as consequências da impaciência para a saúde das pessoas. Pessoas impacientes sofrem mais com problemas de hipertensão e têm mais probabilidades de contrair doenças cardíacas. Então, baseado nessa pesquisa lá em Chicago, nos Estados Unidos, pessoas impacientes sofrem com problemas de hipertensão e também probabilidade de contrair doenças cardíacas. Eles utilizaram algumas perguntas para avaliar se uma pessoa é impaciente. Então vamos falar essas perguntas. Você se aborrece quando tem de esperar? Ou seja, você está no ponto de ônibus ou está numa fila de uma loteria ou de um banco, você já fica aborrecido, já chega descontente por você ter que esperar? Você come depressa, né? Você no almoço ou na janta ou às vezes no café, você então come rapidinho, nem chega a mastigar a comida direito. Outra pergunta, você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Ou seja, aquele cansaço, aquela exaustão, aquela pressão. Depois de um dia normal de trabalho, você chega pressionado, cansado, desanimado, afadigado. Isso é normal para você? Costuma se sentir-se pressionado pelo tempo? Aquela correria, aquela pressa. Hoje é domingo, mas eu tenho que resolver uma questão na quarta-feira. Então você já fica pensando naquela quarta-feira, você acaba sendo pressionado aí pelo tempo, pela correria dos afazeres. Aquilo vai pressionando, vai sufocando você. Então essas foram as perguntas que esses pesquisadores fizeram para diagnosticar se uma pessoa ela é impaciente ou não, né? Agora vamos ver as consequências da impaciência baseado nesse texto que nós lemos. As consequências da impaciência. A Bíblia afirma que a impaciência é uma manifestação de incredulidade e desconfiança. O profeta Isaías apresenta 5 consequências geradas pela impaciência. Eu concordo plenamente com o autor quando ele fala que a impaciência é uma manifestação de incredulidade e desconfiança de Deus. Quando nós somos impacientes, nós estamos desconfiando de Deus. Nós estamos sendo incrédulos, nós não estamos crendo nas promessas de Deus, nós não estamos crendo no agir de Deus, nós não estamos crendo no tempo de Deus. Então eu vejo que uma das consequências da impaciência é a nossa incredulidade, é a desconfiança de Deus.
O profeta Isaías apresenta 5 consequências geradas pela impaciência. Então vamos nas 5. Primeira, a impaciência leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. O que diz o versículo 1 do capítulo 30? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Então a impaciência, a desconfiança ou a incredulidade, que são a mesma coisa, nos leva a substituir o plano de Deus pelos nossos. Será que o plano de Deus é melhor do que o seu? Será que a capacidade de Deus, o conhecimento de Deus é melhor do que o seu? É claro que a capacidade de Deus é melhor do que a sua. Mas muitas das vezes a impaciência me leva a substituir o plano perfeito, o plano de Deus, pelo meu, que é imperfeito. Eu passo a agir do meu plano, do meu jeito, da minha maneira, da minha convicção, do meu conhecimento, da minha capacidade, e então deixo de lado, substituo o plano de Deus pelo meu. E isso é uma consequência gerada pela impaciência. Não ouviram a Deus e executaram seus próprios projetos. Por isso que ele começa falando, ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes que se precipitaram. Ai dos filhos rebeldes que foram impacientes, que não acreditaram, que foram desconfiaram de mim, não ouviram e então executaram seus próprios projetos. Ele tem planos para cada pessoa, para uma família e também para uma nação. E a sua vontade para nós é boa, perfeita e também agradável. Ou seja, o plano de Deus sempre vai ser perfeito. Vai ser bom. Mesmo que às vezes nós achemos que o plano de Deus, ele no início, ele foi bem complicado de entender, de compreender. Mas você vai perceber lá na frente que, mais uma vez, valeu crer, valeu esperar o plano e o tempo de Deus. Né? E eu só vou começar a entender isso se eu tiver uma comunhão com Deus. Se eu tiver uma comunhão com Deus, eu vou achar que Deus está fracassando, que Deus está demorando, que Deus não me ama mais, que Deus não está vendo a minha aflição, enfim. Eu vou começar a levantar vários conceitos relacionados a Deus, mas eu vou esquecer que a Bíblia me recomenda a esperar em Deus. Né? O Salmo 40 que diz, esperei com paciência no Senhor. Eu esperando com paciência pelo Senhor, Ele vai ouvir o meu clamor. Porque Ele me conhece, então Ele sabe o que eu estou enfrentando, Ele sabe a minha dificuldade. Então quando nós esperamos em Deus e não substituímos os planos de Deus pelos nossos, nós nos damos bem. Mas quando eu quero colocar a carroça na frente dos bois, extrapolar as coisas, ser imprudente, ser insensato, eu acabo então sendo chamado, como foi chamado aqui, de filho rebelde. Ou seja, de pessoas precipitadas, pessoas que não creram nas promessas de Deus, que não acreditaram que Deus estava realmente no controle de todas as coisas. E além disso, de ser filho rebelde, também gera vários problemas que nós vimos no início, na introdução, problemas cardíacos, hipertensão, enfim. São vários problemas físicos que podemos adquirir por sermos impacientes. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios fala isso. Nós podemos e devemos fazer planos. A nossa vida não deve ser uma vida desorganizada, sem planejamento. Mas quem vai executar, quem vai responder e vai executar esses planos ou não, será Deus. O que eu preciso é esperar em Deus. O planejar não é pecado. Eu posso me organizar, eu devo me planejar, mas o executar vem de Deus. E a execução de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Segunda consequência, a impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas.
Olha o versículo 1 de novo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, na afobação, o povo se aliou com os ímpios e fez acordo com os inimigos de Deus. A gente tem lá aquela história de Arão e o bezerro de ouro, né? Onde o povo estava ali impaciente, descrente com o retorno de Moisés. Moisés deve ter morrido, ele não vai voltar mais. Como é que vai ser? E ele foi pressionado, e ele cedeu então àquela pressão, e na afobação cultuaram, fizeram também um bezerro de ouro e começaram a adorar, começaram a cultuar ali, desagradando a Deus, e logo depois Moisés desce, quebra as tábuas da lei, fica indignado e repreende o povo, mas na afobação, na impaciência, Arão, então, juntamente com o povo, constrói e começa, então, a adorar um Deus falso. A impaciência também pode nos levar a fazer coisas que Deus não aprova. Exatamente. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Nós vamos ler alguns textos, irmãos, e o primeiro é Tiago, capítulo 4, o versículo de número 4. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, o versículo de número 4. Vamos ver o que esse texto fala. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a impaciência, ela também pode nos levar a fazer coisas que Deus não aprova. Ou seja, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quando eu compactuo com as coisas do mundo, eu estou sendo inimigo de Deus. Eu preciso me afastar. Para eu ser amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou eu sou amigo de Deus, ou sou amigo do mundo. Né? E quando eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. E quando eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Então eu preciso escolher, eu preciso saber qual o caminho que eu vou trilhar. E a impaciência, ela é uma obra da carne. E se é uma obra da carne, eu estou, então, distante da presença de Deus. Eu estou satisfazendo o mundo, estou desagradando a Deus. Por isso que o texto diz, mais uma vez, que nós precisamos confiar no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Vem essa inquietação. Vai vir de onde o meu socorro? O que farei? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, depois, os versículos posteriores, ele fala quem realmente é esse Deus. É um Deus que não cochila, é um Deus que não dorme, é um Deus que guarda, é um Deus que guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ele vai falando a atuação desse Deus, o poder, a soberania desse Deus. Então eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso esperar no Senhor e crer nas promessas dele para a minha vida. Terceiro, a impaciência gera frustrações e decepções. E aí nós temos os versículos 2 e 3. Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, abrigo à sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então a impaciência aqui, ela gera frustração, ela gera decepção. Puxa vida, por que eu não esperei? Por que eu me precipitei? Puxa vida, Deus, por que o Senhor me ajudou? Deus sempre está pronto para nos ajudar, mas eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo. E muitas vezes eu não sou. E aí acontece o quê? Frustrações e decepções. Eu preciso confiar no poder de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus constantemente para Ele poder, então, revelar qual é o ensinamento, qual é a palavra para aquele momento, para aquela circunstância. A minha sensibilidade, ela se torna mais prática, mais potente quando eu tenho uma comunhão com Deus. Agora, se eu não tiver uma comunhão com Deus, Ele vai querer falar, Ele vai estar falando e não vou dar ouvidos. Por quê? Porque eu estou mais programado para a realização
daquilo que está no meu coração e não daquilo que é da vontade de Deus. O faraó era um símbolo diabólico do opressor, ele já havia sido derrotado e desmoralizado por Deus. Por isso que Deus afirma que Faraó e o Egito só poderiam oferecer para Israel vergonha e confusão. Então lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 1 a 19, fala dessa destruição de Faraó. E aí o profeta ele fala, por que vocês então voltaram para aqueles que destruíram vocês? Por que vocês fizeram aliança com o pecado? Por que vocês fizeram e retornaram a voltar às práticas antigas? Já que eu sempre estive com vocês, abri o mar, dei alimentação, cuidei de vocês, tirei vocês lá daquela escravidão do Egito, firmei vocês, estou sempre com vocês no meio do deserto, não está faltando nada para vocês. Por que vocês então deram as costas para mim, né? E então retornaram uma aliança com os ímpios, retornaram uma aliança com as práticas deste mundo? Ou seja, isso só vai trazer para vocês vergonha e confusão. A precipitação, agora falando da impaciência relacionada à precipitação. A precipitação me leva então à vergonha e também à confusão. A insensatez. Provérbios ele fala muito sobre o homem sensato. O homem sensato gera morte. O homem sensato não pensa para falar. Aquela pessoa que não procura ter sabedoria, é uma pessoa insensata. A insensatez gera confusão, gera vergonha, gera decepção, gera frustração. O mesmo é a impaciência. Uma pessoa insensata é uma pessoa impaciente, né? Então, quer dizer, a outra consequência dessa impaciência é exatamente isso, é uma decepção. Porque depois você fala, meu Deus, mas por que eu não orei antes? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pude esperar mais um tempo? Aí começa a vir a decepção, porque faltou paciência, faltou você orar, faltou você se comunicar melhor com Deus, faltou você crer nas promessas de Deus e esperar o agir do Senhor. Quarto, a impaciência produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. O texto diz, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. A incredulidade ou a impaciência de Israel levou a atitudes precipitadas, inoportunas e também apressadas. Jesus disse que o nosso tempo é sempre o agora, mas o tempo de Deus é o certo e melhor. Vamos abrir lá em Eclesiastes 3:1. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, que Salomão, de maneira muito sábia, ele fala com relação ao tempo. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas ou para todo propósito debaixo do céu. É o tempo de Deus. Aí depois ele fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de derribar, de chorar, de rir, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedras, tempo de buscar. É quase 30 vezes a expressão tempo aqui em um texto de 8 versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 8, ele usa a expressão tempo. Então, para todo propósito debaixo do céu, tem o seu tempo determinado. Ou seja, aqui na terra, para tudo tem o seu tempo. Para que você vai se precipitar? Para que você vai... o que adianta você ficar impaciente, roendo as suas unhas, agoniado, angustiado, se Deus não esqueceu de você, Deus conhece você e sabe exatamente o que você precisa, mas no tempo dele, ele estará te dando uma resposta. Então espere em Deus. Ninguém nasce impaciente. Nós vamos adquirindo essa obra da carne com o passar dos anos. Então nós precisamos pedir a Deus para eliminar essa obra da carne do nosso coração e nos darmos a virtude da longanimidade.
que é o fruto do Espírito, que é a paciência. De nós sabermos esperar o tempo de Deus. Nós vemos aqui nessa quarta consequência que a impaciência ela produz rejeição do tempo, ou do momento certo de Deus, ou seja, eu acabo aceitando o tempo dos homens, esquecendo o tempo de Deus. Eu rejeito o tempo de Deus. Eu acho que o meu tempo, a minha forma de agir, ela vai ser formidável, vai ser perfeita. Mas e Deus? Se Deus, Criador dos céus e da terra, dos animais, do homem que te criou, que nos criou, sabe de todas as coisas, será que você sabe melhor do que Deus? Será que o teu plano, ou a tua execução, ela é mais formidável do que a execução divina? Claro que não. Mas muitas das vezes nós esquecemos de consultar Deus, de pedir a orientação divina e acabamos tomando decisões precipitadas e isso causa transtornos no âmbito familiar, profissional, espiritual, emocional, enfim, em todas as áreas. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós precisamos acreditar, crer que Deus está à frente de tudo. E se eu lanço para Ele a minha preocupação, Ele promete cuidar de mim. Não é isso que 1 Pedro 5 fala? Que eu lanço a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha impaciência para Ele e Ele promete cuidar de mim. Então eu não estou sozinho. Agora, eu posso às vezes começar a querer ser independente e eu vou nadar e vou morrer na praia. Não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu vou dar murro em ponto de faca, vou me ferir, vou ferir outras pessoas por causa da minha impaciência. Porque ela gera frustração, ela gera decepção, eu posso fazer alianças com pessoas erradas e eu rejeito o tempo de Deus e acho que o meu tempo, ele é o melhor para mim. Na verdade, Deus sabe o que é melhor para mim. E eu, às vezes, não sei o que é melhor para mim. Por mais que eu queira fazer o melhor, mas o melhor de Deus sempre é melhor para mim. E eu preciso confiar no poder de Deus. E o quinto é, a impaciência gera sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo por decisões precipitadas? Quantas pessoas que estão sofrendo por decisões erradas? Quantas pessoas estão amarguradas por terem cometido decisões insensatas que gerou sofrimento, gerou frustração, gerou decepção, gerou uma grande tribulação? Cuidado, a impaciência gera sofrimento. Toda precipitação de Israel resultaria em sofrimento, decepção e derrota. Versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Ou seja, um povo rico, um povo poderoso, que poderia ser muito bem sucedido, mas por causa da sua precipitação, da sua impaciência, foi um povo que foi envergonhado. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Ou seja, sofrimento. A impaciência gera sofrimento. Precisamos atentar para as consequências destrutivas da impaciência ou incredulidade. Devemos considerar o conselho bíblico. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2 diz assim: não é bom proceder sem reflexão. E peca quem é precipitado. Olha que provérbio bonito. Não é bom proceder sem haver uma reflexão. Ou seja, se você quer tomar alguma atitude, quer proceder de uma maneira para alguma situação, faça uma reflexão. Ore, converse com Deus, converse com irmãos, conselheiros bíblicos que vão ajudar você, que vão beneficiar, que vão edificar a sua vida. Faça uma reflexão antes de tomar uma decisão. E peca quem é precipitado. Ou seja, se você tomar uma decisão de maneira precipitada, você é uma pessoa insensata. E a insensatez é pecado. A precipitação é pecado. A impaciência é pecado. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz, e peca quem é precipitado. Ou seja, peca quem é impaciente. Então vale a pena se eu vou tomar uma decisão, eu preciso refletir.
É um conselho que ele dá. Não é bom proceder sem uma reflexão, sem refletir. Essa reflexão é uma análise, é uma dependência de Deus, é uma consulta que você vai fazer a Deus. Deus pode também usar outras pessoas para poder te ajudar a você tomar uma decisão sensata e certa. Não tome essa decisão de maneira precipitada, motivada pela emoção, e você ali se impulsionar e tomar a decisão. Não está feito. Sim, está certo, está tudo certo. E depois você fala, nossa, eu tomei uma decisão muito errada. Porque essa sua impaciência pode gerar uma precipitação, pode gerar um sofrimento. Essa sua impaciência pode, então, gerar para você uma dor profunda. E além de ser pecado. Se você tomar uma decisão sem refletir, você tomar ela de maneira precipitada, você está pecando. Então vale a pena você parar, pensar, orar. Como é bom, irmãos, nós falamos nessa período de escola bíblica, né? O alimento da oração foi uma das primeiras lições desse trimestre. Como é importante a gente estar orando. Orar é você estar na dependência de Deus. Consultar Deus para tudo. Nos pequenos detalhes, os mínimos detalhes, você está consultando Deus, pedindo a direção dele, demonstrando que você está sendo dependente de Deus em todas as áreas. E nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque se eu tomar uma decisão precipitada, além de ser pecado, vai trazer consequências para mim. Uma delas pode ser o sofrimento. Agora, vencendo a impaciência. Ele então lista para nós aqui três lições bíblicas. A impaciência é uma evidência clara da falta de fé em Deus. Nós falamos isso. O profeta Isaías apresenta a solução para a impaciência. Isaías 30:15, o texto que nós lemos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não quiseste. Deus mostrou o caminho certinho para que esse povo pudesse ser um povo feliz e abençoado, mas eles não quiseram. Hoje também, eu estou diante de você, diante de Deus, mostrando o caminho certinho para você vencer a paciência. Você vai querer ou não? Que você possa querer vencer a impaciência através do poder de Deus na sua vida. Através do agir de Deus, do mover de Deus na tua vida, você pode vencer a impaciência e ter boas noites de sono, ter mais tranquilidade na hora de agir, ter mais sensatez na hora de tomar algumas decisões. Não faça como o povo do Egito, que Deus mostrou, mas o texto termina com uma expressão muito difícil, dolorosa e triste. Mas eles não quiseram. Mas não quiseste. Então eu vou agora, baseado nas orientações, nas lições aqui do autor, passar para você e para mim também 3 lições bíblicas para superarmos a impaciência. Primeiro, precisamos de conversão para Deus. Se não houver conversão, se não houver transformação de vidas, não tem como a paciência ser gerada no seu coração. A conversão é voltar a mente e o coração para Deus. Se a sua mente, se o seu coração não estiver voltado para Deus, não tem como a paciência ser gerada e ser colocada dentro de você e você começar então a praticar ela. Tudo nós dependemos de Deus. Então necessitamos da graça divina para que ela então possa entrar na nossa mente, no nosso coração e gerar então o fruto da paciência. Agora precisa haver conversão, precisa haver mudança de vida. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso então me arrepender dos meus erros, eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas pastor, eu já fiz isso. Então se você fez isso, procure agora praticar aquilo que você já fez. Demonstrar. A fé sem obras, ela é morta. Então, se você tem fé em Deus,
precisa exercitar essa fé. Em meio a essa situação que nós estamos vivendo no mundo, nós precisamos ter paciência, irmãos. E muitas pessoas não estão tendo paciência. Estão sendo impacientes. E a paciência é rebeldia, a paciência gera sofrimento, a impaciência, ela rejeita o tempo de Deus, as obras de Deus. Então tenha paciência, creia no poder de Deus e espere nele. Se você é um convertido em Jesus Cristo, você tem paciência. Por mais que a sua paciência não seja perfeita, mas você está lutando para esperar em Deus e também no tempo de Deus. Então, amém. Agora, não dá para você ser paciente se não houver uma conversão de vida, se a sua mente, o seu coração não estiver voltado para Deus. O texto escolhido aqui é 2 Crônicas 7,14. Esse é um texto bem conhecido. 2 Crônicas 7,14, que o próprio Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisa haver conversão. Essa é a primeira lição bíblica para superarmos a impaciência. É conversão de mente. É voltar a nossa mente, o nosso coração para Deus. Se queremos uma atuação de Deus, um mover de Deus, um sacudir de Deus na nossa vida, eu preciso me converter dos maus caminhos e agora me voltar para Deus de todo o meu coração. Segundo, precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração. Uma vez que eu me converti, uma vez que a minha mente está fixada, olhando para Cristo, uma vez que o meu coração também já é do Senhor, eu preciso agora me tranquilizar. Eu preciso me aquietar, me sossegar e saber que Deus, Ele vai cuidar de mim. A conversão a Deus sossega o coração. O texto proposto aqui é Isaías 26:3, um texto que eu gosto muito, até nas meditações diárias eu tenho colocado esse texto. Isaías 26, o versículo 3, diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, se a minha mente estiver firmada com Deus, eu vou ter, então, sossego, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade. O Salmo 46, o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, agora eu vou transferir para Deus toda a minha ansiedade. É o que Pedro fala: lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu vou orar e vou transferir para ele a minha preocupação. Eu não vou ficar dando murro em ponto de faca. Eu não vou ficar nadando, morrendo na praia. Não. Eu vou transferir para Deus. Eu vou orar e vou transferir. Deus está aqui. Isso tem me castigado, tem me sufocado. E agora eu sou um homem convertido, eu sou uma mulher convertida, não é? E agora eu vou transferir para o Senhor, através da minha oração, as minhas preocupações, e eu tenho certeza que o Senhor estará cuidando de mim. Deus promete, em meio a um sofrimento, estar conosco. Muitas das vezes Ele não nos livra do sofrimento, mas Ele está conosco no sofrimento. Isso é muito importante. Ele teve com Daniel na cova dos leões, Ele teve com Sadraque, Mesaque e Abednego também, né, na fornalha. Ele esteve com José naquele sofrimento na prisão. Ele não livrou nenhum desses homens, mas ele esteve com esses homens no sofrimento. Então transfira para ele a sua ansiedade, a sua impaciência, que ele vai estar com você te dando paz. É o texto de Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Não é uma paz imperfeita, mas é uma paz perfeita. Aquele cuja mente está firme contigo. Então, se a minha mente está firmada com o Senhor, Deus me concede, então, paz. Ele pode, às vezes, não me livrar do sofrimento, né? Aquele sofrimento pode, então, me qualificar, amadurecer um pouco mais. Mas em meio àquele sofrimento, Ele vai estar comigo.
me dando, então, força, me dando paz, me dando entendimento daquela situação que eu estou enfrentando. Então, lance para ele essa sua preocupação. E terceiro, precisamos confiar nas promessas de Deus. Eu falei isso desde o início. As promessas de Deus estão em sua palavra. Abra sua Bíblia lá em Salmo 130, versículo 5. Salmo de número 130, o versículo de número 5. Diz o seguinte: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Olha que texto bonito. Eu aguardo e eu espero no Senhor. A minha alma aguarda no Senhor, eu espero na sua palavra, porque a sua palavra são as promessas de vida eterna. A sua palavra são as promessas que o Senhor tem para mim. Então eu confio nas promessas de Deus. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós percebemos o quanto Deus nos ama e quantas promessas que existem para nós aqui na palavra dele. Então, uma outra lição bíblica para eu vencer ou superar a impaciência é confiar nas promessas de Deus. Então, eu vou repetir. Precisamos de conversão para Deus. Eu preciso mudar de mente, mudar o coração. Eu preciso sossegar ou tranquilizar o meu coração. Eu preciso me tranquilizar, eu preciso confiar em Deus. E eu também preciso confiar nas suas promessas. Confie no Senhor. Não permita que essa impaciência, essa intranquilidade, esse desassossego possa continuar apertando e angustiando o teu coração. Mas que você possa descansar no poder de Deus. Deus não esqueceu de você não, meu filho. Deus te ama. Deus nunca vai esquecer de você. Ele sabe a dor que você está sentindo, a aflição, a angústia que você está passando. Confie no Senhor. Confie no Senhor e nas suas promessas. Se converta dos maus caminhos. Se converta para Jesus Cristo. Saia das trevas e vai para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Tranquilize a tua alma, o teu coração. Deus manda você se aquietar. Ficar quieto e esperar nele, se tranquilizar, esperar o agir dele e as promessas que ele tem para você. Porque se você não esperar em Deus, vai sofrer. Vai sofrer muito, muito, mas muito mesmo. Então espera no Senhor. Espere, não seja rebelde como os filhos lá do Egito, o povo lá do Egito. Não seja rebelde, não seja aquela pessoa que rejeita o tempo de Deus, mas volte para Deus. Olhe para Deus e veja que Deus tem grandes coisas para te oferecer. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, nos ajude, ó Deus. Em meio às lutas da vida, em meio, ó Deus, ao cansaço, ao desânimo, que muitas das vezes é por causa da nossa impaciência. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas e nos ensina, nos dirige os nossos passos, para que possamos caminhar contigo e termos a certeza que o Senhor nos dá segurança, o Senhor nos dá força, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das lutas que estamos enfrentando e que possamos ser sensatos e esperar o teu tempo, o teu agir, para não sofrermos de maneira tão desagradável, ó Deus, e até esse sofrimento gerar uma morte, a morte espiritual. Ó Deus, quantos de nós estamos passando por problemas sérios, emocionais, por causa da impaciência. Então, ó Deus, nos ajude a curar essa ferida, nos ajude, ó Deus, a gente mudar. E essa mudança, o Senhor é quem faz por nós. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a nós caminharmos contigo e fazer a tua vontade. Perdoe os nossos pecados. Nós fazemos essa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.